Irmãos amados da casa de André Luiz, que as bênçãos de Jesus possam envolver a todos nós. Nós, como sempre, trazemos o abraço do Centro Espírita Fraternal Teresa D'Ávila nesse belo momento de estudo, de reflexão, nesse belo momento em que a gente está dando uma parada para analisarmos bem o que a doutrina espírita vem fazendo por cada um de nós. A gente sempre lembra de Dr. Herman, um dos diretores espirituais do Centro Espírita Leon Denis, em que ele falava assim: é muito importante a gente apresentar para as criaturas o que a doutrina espírita faz, não com o objetivo de proselitismo, mas com o esforço de oferecer às criaturas algo que as sustente verdadeiramente. E nós, amigos, ainda estamos sobre a emoção do encontro que foi realizado no período do Carnaval, o encontro sobre o Livro dos Espíritos, em que a gente trabalhou um tema que algumas pessoas falaram assim: mas isso não é tema para se trabalhar no período de Carnaval, né? É alguma coisa assim muito ruim, porque o estudo é sequencial e nós estávamos realmente na parte segunda, no capítulo 3º, que fala da volta do espírito à vida espiritual. E aí a volta do espírito à vida espiritual é o que nós chamamos de morte, né? Ou desencarnação. O espírito chama de desencarnação, mas o outro fala de morte. Aí alguém faz, mas falar de morte no período? Nesse período, esse ano, nós não tivemos o carnaval da forma convencional, né? Porque pela questão da pandemia, tudo isso. Mas, de qualquer jeito, era um feriado. E olha só, meus irmãos, e já começa numa reflexão, o nosso conceito de alegria, o nosso conceito de felicidade. A gente tem o conceito que muitas vezes não é afinado com o da doutrina espírita. A doutrina espírita nos fala que a felicidade em relação à vida material, olha que ela não está falando da felicidade transcendental, não. A felicidade em relação à vida material é a posse do necessário. Em relação à vida moral, porque a gente não é só matéria, a gente usa a matéria, aliás, nós não somos matéria. Está na consciência tranquila e na fé no futuro. Na questão 614, quando Kardec pergunta sobre essa lei de Deus, que é o que vai dar a consciência tranquila, eu só estou com a consciência tranquila quando eu cumpro regras, né? Quando eu cumpro a lei, quando eu cumpro a determinação. Então, os espíritos falam que a lei de Deus é a única e perfeita para a felicidade do homem. Ensina-lhe o que deve ou não fazer, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, quando eu começo a colocar a minha felicidade não ser contrariada, é uma felicidade de acordo com a minha visão, mas não é felicidade de acordo com a lei de Deus. Quando eu coloco a minha felicidade no sentido da minha vida material ser contemplada do meu jeito, porque é interessante, né? Às vezes eu quero ser contemplado do meu jeito. Então eu falo assim: olha, Deus me abençoou muito porque não desencarnou ninguém da minha família. Tudo bem, eu não estou falando que seja uma alegria desencarnar os familiares, não. Nós mesmos, vocês sabem, né? Passamos pela questão de 4 queridos que desencarnaram. Então eu falo que é uma grande alegria, não é. Mas aí é a hora de eu ver qual é o suporte que a doutrina espírita me dá para que eu fique triste sim, mas não me sinta infeliz. Que eu fique triste sim, mas não me sinta menos filho de Deus em função de ter acontecido alguma coisa que nós não esperávamos. Percebemos, amigos? E aí resolvemos, né? Quer dizer, o grupo é o grande grupo de estudo, e no grupo surgiu o nome para o encontro. Que nome nós vamos estar para esse encontro do Livro dos Espíritos? E aí surgiu a ideia de colocar o caminho de casa, que é até isso, que está aqui, né, companheira? Que nós trabalhamos o tempo, o caminho de casa. Porque, na verdade, a gente está entendendo, com a doutrina espírita, que o mundo normal, primitivo, é o mundo espiritual. Nós somos espíritos,
viemos da espiritualidade. E para a espiritualidade, vamos voltar. Ah, mas está lá escrito, tu és pó, do pó viestes e para o pó retornará. Isso em relação à vida material, com toda certeza. O nosso corpo, ele vai se decompor e vai voltar, né, a fazer parte dos elementos constitutivos da matéria, com toda certeza. Mas nós não somos corpo, nós temos um corpo. Esse é um ponto importantíssimo para a nossa meditação. Eu tive que dar uma ligeira pausa, porque o Teresa d'Ávila, como os amigos sabem, fica numa vila, está havendo um barulho agora, né? Então a gente teve que colocar o fone de ouvido para evitar esse barulho. Então começamos a pensar no caminho de casa, né? Esse caminho de casa que é o nosso retorno. Isso que a gente vai retornar, porque desde o momento em que nós reencarnamos, é líquido e certo que nós retornaremos ao plano espiritual. Mas será que a gente está ciente, consciente desse caminho? É que está. Viemos de lá, mas a gente está pensando nessa volta. E aí eu sei que tem companheiros da área de saúde que haverão de falar assim, ah, mas então eu vou ficar doente? Eu vou ficar só planejando a desencarnação? Não é bem isso não, gente. Mas pensar sobre algo que é inevitável é para nós nos aparelharmos, é sinal de sabedoria, para nós tomarmos as precauções, as providências e não sermos pegos de surpresa. É essa necessidade que nós temos, né? Porque a gente sabe que quando somos surpreendidos, principalmente por algo que nós não gostaríamos que acontecesse, a gente sabe que o impacto da dor é muito maior. Mas quando a gente é surpreendido por algo que mesmo sem querer, sem ser o nosso desejo, acontece, a gente tem toda uma preparação, toda uma organização para passar de uma forma mais branda, mais amena, e isso minimiza a dor. Isso minimiza a dor. E aí um primeiro movimento, né, nós dividimos em 3 blocos de estudos, e cada bloco, né, lidando com questões do livro dos espíritos. O primeiro bloco que fala sobre a imortalidade, sobre a comprovação da alma, né? Quer dizer, observar a individualidade da alma e suas consequências após a morte. A gente tem a noção de que somos individualidade? De que somos nós mesmos? Ou a gente ainda guarda aquelas ideias antiquadas de algumas doutrinas, que quando eu desencarno eu viro alguma coisa, eu me transformo em alguma coisa diferente daquilo que eu sou. Eu tenho essa noção clara que eu continuo sendo. E quando a gente fala continuar sendo, eu continuo querendo, eu continuo sabendo, eu continuo sentindo aquilo que constitui as minhas características individuais. Isso é importante, gente. É importante para lidarmos conosco mesmo e para lidarmos com aqueles queridos que desencarnaram. Eles não mudaram. E eu tenho um fato até para dividir com os companheiros, né? As 2 tias desencarnaram. Elas, aqui o Teresa d'Ávila na Tijuca, mora na Tijuca, e elas moravam em Vila Isabel. E eu tive a tarefa de desmontar o apartamento, que não é uma tarefa tão fácil não, porque tudo tem uma história, tudo tem um significado, né? Os objetos, aquilo que a gente possui, tem um sentido para cada um de nós. E aí, a primeira entrada é uma entrada impactante. Por quê? Porque você, até aquele momento, você estava acostumado a ser recebida por elas, e elas eram assim, generosas, carinhosíssimas na recepção da gente, não é? E naquela hora, você dando conta. Então, a primeira vez, aquele aperto, a gente abriu o Evangelho, naquelas preces para quem desencarnou, a gente leu o prefácio em voz alta, a gente leu a prece e a gente acrescentou algo do nosso coração, falando assim, tias, há necessidade
de nós tirarmos objetos, pertences, que não tem mais sentido na vida de vocês, né? E aí eu lembro que a primeira coisa que eu mexi foi roupa. E eu falei assim, olha, as roupas irão lá para o amparo, que eles têm, são algumas vovós, né? E eles têm um bazar muito bom, porque tanto a tia Irene, principalmente, ela tinha roupas assim muito muito bonitas, porque ela era, apesar de 94 anos, muito arrumada, né? Então tinha roupas de viagem, bolsas, sabe? Calçados, coisas assim bem interessantes que a gente aqui no Teresa d'Ávila, por trabalhar com a população de rua, não tinha tanto sentido. Mas que a gente sabe que as casas que têm esses grandes bazares, tudo isso, e o Amparo Teresa Cristina tem esse bazar muito movimentado e tudo, tinha importância. Então nós avisamos, nós vamos tirar e vão ser muito úteis, porque a gente sabe que a casa espírita necessita das doações, das vendas e dos usos. E assim, meus amigos, eu fui fazendo com cada setor, com cada doação que foi sendo feita. Os eletrodomésticos que foram dados para a companheira que fazia a faxina, eu fui dando satisfação, tudo isso. E aí aconteceu algo que é até humorístico, né? Mais ou menos humorístico. Havia umas peças, alguns cristais, algumas peças bonitas, novas, que a gente então resolveu trazer para o Bazar do Teresa d'Ávila. E nós trouxemos aqui para o Teresa d'Ávila, vocês sabem, no terraço da casa em que a gente mora. E nós trouxemos, assim, não tantas peças, não, mas algumas peças, sabe? Novas, né? Que poucas trouxemos. E deixamos no cantinho da nossa sala. E foi interessante que o Weber, que é o meu marido, ele não sabia daquelas peças. E ele teve uma hora que ele falou assim, interessante, eu tive a sensação de ver a tia Irene de camisolão passando por aqui. E aí na minha memória eu falei assim, foram as peças. Aí eu falei assim, né, tia Irene, desculpe, eu não avisei, mas essas peças aqui serão para o Bazar do Teresa d'Ávila quando ele reabrir. Eu não avisei. E aí nós sorrimos muito. Por quê? Se tudo eu dei satisfação, né? Como é que pode aquilo não dar satisfação? Por quê, gente? E aí vamos ver a característica. Pessoa hiperorganizada. Tão organizada, os companheiros que nos acompanham na rádio e por alguns estudos já falei disso, que não deu trabalho para nada. O inventário ficou pronto rapidinho, porque tudo muito organizado e ela deixou um passo a passo como fazer. Então, imagina para alguém muito organizado e que tinha até coisas novas, essas coisas novas para presente, né? Tudo isso, de repente, fez o quê? Sumiu, jogou fora, botou no lixo? Então, é essa individualidade que a gente aprende, né? E a gente aprende até um tanto no apego que muitas vezes as criaturas têm, principalmente aquelas pessoas que falam assim, trabalhei, comprei com sacrifício, gosto de ser bonitinho. Então, esta questão do apego, a gente sabe que não é algo que porque desencarnou, desapegou. É algo que vai, ao longo do tempo, criando ligações fluídicas, ligações magnéticas. Lembramos do nosso querido André Luiz, quando ele fala nos domínios da mediunidade, a questão da psicometria, em que ele conta o fato daquela senhora. Aquela senhora, né, com aquele espelho, aquele caso do espelho, em que a criatura, o espelho estava no museu, e que alguém chegou e sentiu como se fosse isso tem ar de morto, e ficou até com brincadeira. Mas foi um espelho que foi dado para uma menina que havia ficado noiva, e o noivo daquele espelho com o penhor do noivado, do seu amor. E aí ele viaja, vai para a Europa, aliás, ele sai da Europa, parece, né? E ali ele se enamora de alguém em casa e a moça fica sempre esperando. Sempre esperando. Só que ele não volta, né? E ela desencarna. Então, e até o mentor diz que, com certeza, aquele espelho deve voltar para a mão daquela moça, né? Em outra encarnação, de repente, numa hora de antiguidade em que ela vê e aquilo volta. Então, por quê? Há uma relação entre nós e tudo aquilo que a gente pega através do fluido.
através do fluido. E é interessante, se os companheiros ainda quiserem ver, o encontro está lá disponível no YouTube. Houve um dos centros de interesse, foi sobre a questão do apego, sobre o apego e as tralhas. E vamos pensar, queridos, quantas tralhas físicas e emocionais nós juntamos ao longo de uma encarnação, não é? Livros que não são lidos, isso aqui fulano me deu de presente, eu não posso desfazer, né? E a gente hoje tem até a facilidade de tirar uma foto, guardar aquilo e passar adiante para quem possa usar. A gente vê que muitas vezes a gente tem muito trabalho em organizar a casa, tudo isso, porque a gente tem muito mais do que necessita. Nós somos um só, mas a gente tem muita coisa. Até a despensa mesmo. Se a gente tiver organização nas nossas compras, vai ser muito fácil, vai ser assim, não vai ser nem necessário a gente estar organizando geladeira e despensa toda semana, todo mês. Por quê? Eu compro aquilo que eu preciso, que eu sei que eu preciso. Vou usando ordenadamente. Na hora de fazer as compras, é só eu ver o que está faltando e eu reponho. É muito fácil, a gente estudou um pouquinho isso facilita muito a nossa vida. Então, é lá uma vez ou outra em que a gente vai passar um paninho, vai limpar e tudo, porque não vai dar tempo de estragar, não vai dar tempo de dar bichinho, não vai dar tempo de rasgar, nada disso. Porque a gente vai usando de uma forma racional. Isso ajuda ao desapego da gente, não é? Quantas vezes tem que dar aquela arrumação no guarda-roupa, porque tem uma porção, tem coisa que a gente usa em determinadas épocas, tudo bem, né? De inverno, verão, em determinadas estações. Mas tem outras questões de roupa que eu nunca usei, comprei, gostei, mas não usei. Tem aquelas que eu faço, quando eu emagrecer, ou quando eu engordar, ou quando, que está lá. Enquanto isso, as nossas casas espíritas, com os trabalhos assistenciais, estão aguardando a nossa doação. Os bazares mesmo, quanta bijuteria, ou até joia mesmo, que a gente compra e não usa, e que está lá guardado, está ocupando um lugar, está ocupando um espaço que dá trabalho para organizar, que se a gente doar, aquilo vai ser útil e a gente vai ter uma sensação de uma leveza muito grande. Assim é a sensação da leveza na desencarnação, porque a gente vai acostumando. A gente vai acostumando. E na desencarnação a gente vai o quê? Desapegar do corpo. Apenas isso. Que bom, né? Isso é um preparo, isso é um estudo, isso é uma experiência interessante. Mas que complicação se além do corpo eu estou preocupado lá com aquele dinheiro que ninguém sabia que eu tinha, com aquilo que eu escondia de todo mundo. Essas situações assim, não vou guardar para ninguém saber que eu tenho, porque senão vão me pedir. E aí eu desencarno. E aí como é que vai ser? E muitas vezes até sendo colocado em locais improváveis. E isso vai me dar uma agonia muito grande. Quer dizer, eu estou no caminho de casa, mas aí eu vou ter que voltar, porque a minha única referência, ou a minha maior referência, ou o meu maior apego é com a vida material. Vamos pensar nisso, gente. Começar a pensar. E aí a gente viu, em alguns momentos, o meio de constatação da individualidade após a morte. É muito interessante. E trabalhamos a gente até brincou numa minissérie, o caso da Otília. Otília, a nossa querida, lá da Mansão do Caminho, né? No que ela é dita para Divaldo, Vida Além da Vida. Uma trabalhadora espírita. E que passou, né, pela transição. Então ela conta, primeiro, daquele primeiro momento de uma perturbaçãozinha, né? Aquela situação, o que está acontecendo, estou aqui, estou lá. Mas ela conta da postura das pessoas, da oração. E a gente trabalha essa questão do comportamento, né? Ela conta do contato com o mentor, com a mentora. Ela é levada para junto do mar. A mesma coisa que André Luiz, na obra Mensageiros, né? Ele nos fala da ida do mar para pacientes terminais, o apoio que é essa ida.
para a melhora, para a recuperação e até para a desintegração, né? O desligamento, a readaptação à vida espiritual. Então, ele fala da questão das águas, explicando isso. E são recursos que a gente, como espírita, pode começar a usar. Quantas vezes no mal-estar, e naquele momento não há um socorro médico, um socorro imediato, e a gente pode tranquilamente rogar ao plano espiritual, na prece, na nossa prece noturna, até durante o dia mesmo, que, por favor, nos seja fornecido um passe, nos seja fornecido um auxílio, e a gente pode garantir que sempre haverá o auxílio, gente. De acordo com a vontade de Deus, de acordo com o cabimento da lei de Deus, o auxílio chegará sempre para todos nós, não é? E a gente vai tendo, e quando eu contei esse caso ocorrido, né, da tia Irene, a constatação da espiritualidade, da individualidade e da espiritualidade. A gente, na casa dela, eu e meu marido, mesmo sendo sobrinho, minhas irmãs, quando a gente sempre estava presente, meu irmão também, a gente sempre sabia o seguinte: nós estávamos lá, mas a casa era dela. Então a gente perguntava, e é ter educação mesmo, né? Você não ser invasivo, porque está na casa de um idoso, porque você está na casa de alguém, você chegar e você vai definindo, não, né? Ainda mais o idoso lúcido. Você tem essa atitude respeitosa. E é isso que a gente acostumou. Ela acostumou também com essa nossa atitude, e é alguma coisa que vai sendo assim constatado mesmo para todos nós. Eu sempre falo, e hoje mesmo, nessa gravação que eu estou fazendo, houve um momento em que eu dei uma descansada. E naquela descansada, eu encontrei com o Gustavo. Gustavo, né? Nosso filho desencarnado, há 16 anos, e é interessante que ele chegava naquele ambiente que nós estávamos. Olha que eu estava, não era um ambiente fora dali, não. E ele conversava alguma coisa, ficou no pensamento, no sentimento assim, né? Que ele passará por uma prova. Então, o espírito desencarnado também passa por provas, passa. E naquele momento, qual é a ligação, né? É amor de mãe, é figura de mãe. Então, imediatamente, fala assim, não, meu filho, vai estar tudo bem, né? Você vai estar bem. Eu falei até de base, olha só, você tem uma base, e aí a gente pode até lembrar agora, qual é a base que Gustavo levou? Foi a base da evangelização espírita. Desde pequeno, na casa espírita, recebendo aquele conteúdo, e dentro da família também, a gente procurando, é claro que de forma imperfeita, mas sempre procurando lembrar os postulados da doutrina espírita, a conduta espírita, a escolha espírita na vida. Então, ele vai, né, para passar pela prova, mas eu falei da base, né, como a fortalecer mesmo no coração dele que com Jesus e com a doutrina espírita, a gente sempre consegue o melhor possível. E quando não se sai totalmente vitorioso, a gente tem a certeza desse mestre de amor, a gente tem a certeza desse Deus que não fecha a porta ao arrependimento, que dá sempre novas oportunidades, né? Então, é essa a grande prova que a gente tem. E aí, naquele momento, alguém pode falar assim, ué, Deusa, como é que você sabe que é ele mesmo? E como é que você não acha que é uma ilusão? A constatação da individualidade é através do perispírito. Então, a fisionomia dele, o jeito dele, a questão tátil, né, que eu percebia, e aí naquele momento eu podia perceber por quê? Porque eu estava desdobrada, então perispírito com perispírito, estávamos nós ali, e a questão também da forma de falar, a vibração do outro. É algo, eu sempre passo para os companheiros, que foi uma experiência trazida e traduzida pelo nosso querido altivo e que tem sido de muita utilidade para nós. Muitas vezes, a gente, como o jovem fala, do nada, a gente lembra de alguém. E aí ele falou assim, na maioria das vezes, ou esse alguém está ali naquele ambiente junto de nós, está ali partilhando o ambiente, ou então
Ou então, ele está pensando na gente. E é a hora da gente mandar nossa mensagem de carinho, a nossa mensagem de respeito, a nossa mensagem de fraternidade para esse irmão, né? É esse o momento. Porque, amigos, eles vivem, eles continuam. E em várias situações, eles vão nos dar a prova da sua presença entre nós, né? Aí vem aquela outra questão. Ah, mas eu sei que eu vou continuar. O meu medo é na hora da desencarnação. Será que vai doer? Eu vou ficar numa agonia, numa coisa assim? Queridos, não vamos programar isso, não. Não programar isso, não. Primeiro, os espíritos falam que não dói. E tem um outro aspecto que é tão interessante para a nossa meditação, porque a gente entra no estado de perturbação. E quem observar a questão da Otília, a gente vai ver isso. Porque ela se vê fora do corpo, ela tenta entrar no corpo, aí ela percebe que o corpo está gelado, aquela coisa toda. Então, naquele momento, ela já está basicamente desligada. Então, essa perturbação faz com que a gente não sinta a dor. É interessante. Ah, mas eu já vi gente no estertor, na agonia. Vamos, pensar e vamos constatar que o nosso corpo ele tem certos movimentos mecânicos. Certos movimentos mecânicos. Eu até contei e divido com os companheiros a questão de papai, né? O meu pai, ele teve, assim, uma queda, e nessa queda foi constatado que ele tinha um coágulo no cérebro, né? E aí ele foi, internou, teve o neurocirurgião, fez aquela drenagem, aquela questão toda, mas a partir daí ele ficou lá na UTI, né? Ficou lá naquela questão. E a gente tinha direito de fazer a visita dentro daquele horário. E naquele dia fui eu, né? Era uma pessoa só. Naquele dia a mamãe falou assim, vai você. Mamãe já havia ido, uma outra irmã também já havia ido, um outro irmão também, e aí foi o meu dia de poder entrar. Naquele UTI não tinha revezamento, não. E foi o último dia, né, que a gente foi, não é por acaso. E aí eu cheguei, pedi a bênção, que era aquela questão que a gente tem esse hábito em casa, bênção, papai. E aí eu percebi a emoção dele, né? E aí eu falei assim, estava de olho fechado. Eu falei assim, pai, olha só, a mamãe está bem, estamos todos bem, né? O senhor pode estar bem tranquila. Aí dei o recado, ela mandou um abraço para o senhor e falou que está tudo bem, que o senhor não se preocupar com a gente. Aí respirei, né? Falei assim, pai, olha só, as pessoas que o senhor está vendo não são alucinações, não. Como o senhor sabe, ninguém morre, a vida continua, papai. E aí, quando eu falei isso, as lágrimas começaram a chorar abundantemente. Então, as pessoas que o senhor está vendo, os parentes, os entes queridos, não é isso não, todos estão vivos, está tudo muito bem, pai. Então, a gente continua, Jesus não morreu. E aí eu fui trazendo, né, as falas todinha que a gente dá, e ali houve, suspirou, assim, houve um suspiro, mas continuou lá e a gente olha os aparelhos funcionando. E aí vem a doutora falar para mim, do UTI, olha, pela fala que você teve, eu reparei que você é espiritualista. Então, na verdade, o seu pai já foi. E aí, quando eu olhei para o aparelho, eu falei assim, esse aparelho, esse funcionamento, isso aí é só a força mecânica, a força orgânica, porque ele é muito forte. E o papai, a gente sempre brinca, né? Era aquele tipo daquele negão armário, forte, né? Ele é muito forte. Então, isso aqui é só questão física. Mas ela fez até o sinal assim, mas ele, ó, ele já foi. Então, olha só que coisa interessante, né? E aí alguém pode falar assim, mas eu já vi estertor, aquela situação toda. Muitas situações o espírito já está fora, mas o corpo ainda está naquela vitalidade, ainda há aquele fluido vital que vai sendo dispersado. Vai sendo dispersado ao longo do tempo, né? E a nossa oração também ajuda muito na dispersão desse fluido.
a nossa oração, a nossa postura, né? A evocação dos amigos espirituais, do guia espiritual, daquele companheiro, tudo isso é movimento de profunda ajuda para a dispersão daquele fluido. A gente tem uma outra experiência também. Nós viemos do Núcleo Espírita Pedro e Paulo, uma casa muito querida que fica ainda, né, ali na Rua Capitão Machado, 531, na Praça Seca. E nessa casa, a gente aprendeu muito a valorizar o trabalho voluntário. Nós temos até a Zenete e Zenita, que vieram dessa casa, né? Uma casa muito interessante, o irmão Walter Faria, também conhecido de Maria Luísa, um bom médium de cura, um bom trabalhador de Jesus, né? E ali nós tínhamos um casal, a tia Antônia e o tio Benedito. E eles, meus amigos, eles vinham, a casa de Jacarepaguá, eles vinham de São João de Meriti. Mas nessa casa, eu agradeço a Deus por ter começado a minha vida espírita nessa casa, a gente aprendeu a disciplina. E entre a disciplina está não faltar tarefa, né? A não ser numa situação extremamente grave, a gente não faltava. E eles não faltavam também. Estavam sempre ali, na reunião de corpo mediúnico, na reunião pública, às sexta-feira, e no voluntariado do trabalho de sábado e no trabalho de domingo, né? Em que ajudavam na evangelização, no trabalho todo ali. Bem, e aí, e vamos pensar que naquele momento, as nossas reuniões noturnas eram assim, de 8 às 10. 8 às 10. E aí sempre tinha um pouquinho mais, porque tinha uma cantina, uma conversa, tudo isso. Então, eram raros, quase sempre, era sempre o grande público que saía quando acabava a reunião, mas as outras pessoas ficavam ali interagindo, então era bem mais tarde. É claro que era um outro momento histórico, né, gente? Década de 70, 80, outro momento na nossa vivência social. E aí o tio Benedito desencarna. Nesse momento, eu já frequentava também o Leon Denis, mas é claro que a amizade é algo que não se esvai, né? E nós fomos no sepultamento do corpo do tio Benedito. E ele, imagina, bem idoso, né? Bem idoso. E nós observamos uma coisa muito interessante, gente, que eram espíritos cercando, e eu não tenho evidência não, mas foi a percepção, tá? Naquele momento que a espiritualidade abriu e era para um aprendizado, né? E espíritos cercando o corpo. E a prece sendo feita, tudo isso, ele um grande trabalhador, e naquele momento eu tive contato com o altivo, né? Eu tinha contato com o altivo. E, aliás, eu fui direto do enterro para o Leon Denis, que tinha um estudo, alguma coisa a realizar, a participar. E aí eu perguntei assim, altivo interessante, olha só, né? Percebi esses espíritos cercando o corpo, mas assim, eu tinha certeza que o tio Benedito não estava ali, não. Aí o altivo sorriu e falou assim, Deusa, é porque ele foi um grande trabalhador. E os espíritos ali têm o carinho de preservar, de retirar os fluidos do corpo desse trabalhador para preservar de vampirizações. Olha só, gente. Então, é como se fosse um respeito, uma gratidão, um carinho junto àquele companheiro que foi um grande trabalhador do bem. Olha que coisa bonita. Então, a gente vai vendo essas questões bonitas mesmo, né? E a gente vê a questão da vitalidade, ele realmente, mesmo sendo idoso, mas um homem muito forte, sabe? Alguém que trabalhou muito com obra, que carregava peso, e que eles moravam num sítio e ele plantava. Então, tudo isso, assim, o contato com o fluido vital e um desenvolvimento dessa vitalidade também, né? Uma manutenção dessa vitalidade, que a espiritualidade preservou. Então, quando a gente começa a ver esse grande movimento da espiritualidade e misericórdia, essa notícia, eu falo para vocês, meus amigos, foi fantástica, porque eu penso assim, mas será que na hora dá uma dor, dá uma agonia, e eu vou me desequilibrar por isso? Não vou, não. Eu posso me desequilibrar por outras coisas, por isso não. Porque na hora aquela situação, tô meio lá, tô meio cá,
Essa perturbação faz com que eu vá me desligando da impressão material, percebemos? Do que está acontecendo com o corpo. Na verdade, eu fico preocupada com o que está acontecendo comigo. Ué, mas eu estou aqui fora, mas eu não tenho que estar ali. É essa perturbação que pode durar, os espíritos falam, de alguns segundos até algumas horas, até alguns séculos, meses, anos, séculos. E aí, o que vai determinar o tempo dessa perturbação? É o meu apego às questões da vida material. Porque, às vezes, eu sou apegada, eu posso... Ah, mas eu não digo não, ó, minhas coisas estão ali. Mas eu posso ser apegada a funções, a cargos. A Otília, ela até fala no livro, né, que ela, na verdade, ela tinha um apegozinho ao trabalho na casa espírita. Olha que interessante. Ah, Deusa, mas você falou ainda há pouco no amor, você falou ainda há pouco disciplina. Olha só, a gente vai ter, e todos nós, gente, é uma proposta para nós da grande família espírita. A gente começar a analisar o que eu tenho, amor ou apego. E como é que eu posso ver isso? Eu estou ensinando outros companheiros a fazerem aquilo que eu faço. Eu estou agregando companheiros. Isso é um grande ponto, né? Eu fico feliz quando eu vejo alguém fazer aquilo que eu faço e que faz melhor do que eu. São pontos para a gente parar e analisar mesmo, fazer o teste com o nosso próprio sentimento. Como é o meu sentimento na tarefa? Como é o meu sentimento no trabalho? Como é a minha alegria em fazer a tarefa, que é uma outra questão. Porque muitas vezes, por apego, eu continuo a fazer, mas a tarefa está me pesando, eu já não faço mais com alegria. Mas eu faço porque eu tenho que fazer, porque senão, né? Isso muitas vezes é um apego. Porque muitas vezes, quando a tarefa ela está redundando difícil, ela está redundando atrapalhada, vamos dizer assim, eu posso conversar com outros. Eu posso até conversar com a direção da casa, né? Expor, abrir meu coração. Perceber se não é uma perturbação momentânea, ou se é algo mesmo, ou se já está na hora mesmo de eu passar, de eu fazer um outro trabalho, atuar num outro setor. Porque na tarefa de Jesus nunca vai haver não há vaga, não há plaquinha, não há vaga, sempre haverá vaga. E muitas vezes a gente já aprendeu com aquela tarefa o que necessitávamos aprender, já estamos passando para outros aquele aprendizado e já é o momento, né, da gente passar para uma outra tarefa. A gente sabe que nas casas espíritas, principalmente na nossa casa, eu sei que o GEAL tem essa boa orientação, ninguém é colocado de lado. Quem sabe está naquele momento em que eu posso fazer uma tarefa que não vai exigir tanto de mim fisicamente, mas com a minha experiência espiritual, a minha experiência mediúnica, a minha capacidade de tempo e concentração, eu vou auxiliar os espíritos, né? Eu vou auxiliar, eu vou participar de uma outra forma. Estamos percebendo, amigo? Como é que as coisas vão caminhando e se encaminhando na nossa vida? E isso tudo é o quê? É treino de desapego. Isso tudo é uma forma até da gente se livrar das tralhas e a gente se proporcionar momento de renovação, porque a gente vai ter que se renovar. Adquirir moralidade é renovação. Tirar velhos tabus, né? Velhos pontos de vista. Aprender, antenar para a novidade é uma alegria assim muito grande nesse momento que a gente está vivendo. A gente tem que se adequar à tecnologia, não é? Todos nós, gente. Eu nunca havia gravado, quer dizer, já havia gravado assim, outras pessoas gravando, mas eu mesma pegar, gravar, mandar, editar, baixar, nada disso fazia.
E aí, naquele momento que tá a gente mesmo, a gente tem que fazer. Como é que está sendo útil? Como é que a gente está, assim, vamos dizer assim, matando essa saudade, né? A casa aqui do Geal. Então a gente caminha assim, para resolver questões aqui na Tijuca e tudo. E como a gente encontra companheiros, tipo assim, olha, assisti aquele estudo. E como está sendo útil para a gente, né? Assistir outros estudos de outros companheiros também. Que coisa boa! Isso através da abençoada tecnologia, bem usada, né? Bem aproveitada para a divulgação doutrinária, para a manutenção dos trabalhos sociais. A gente sabe que as casas espíritas necessitam do nosso apoio, do nosso auxílio. E nesse momento em que a gente em casa está gastando menos, consumindo menos, a gente pode, com tranquilidade, aumentar a nossa cota de doação para a manutenção das nossas casas, para a manutenção das tarefas assistenciais, que a gente sabe a dificuldade, porque a grande massa está passando, né? E dentro dessa massa até o próprio companheiro, que é profissional liberal, olha a dificuldade porque está passando também. Então, é um momento de solidarizarmos-nos. E isso é mudança na nossa estrutura moral, isso é fortalecimento, isso é qualificação da nossa psicosfera, como traz bem André Luiz quando ele traz os mecanismos da mediunidade. Essa qualificação que é dada por quê? Pelo nosso pensamento, e esse pensamento nosso está qualificado pelo sentimento do amor. Esse amor que é a lei de Deus, né? Esse amor que nos foi trazido por Jesus. Então, gente, e tudo isso é uma forma da gente trabalhar esse caminho de casa. Nós no encontro tivemos centros de interesse, né? Então, um falava sobre o desapego dos bens materiais. E a gente até usou a expressão tralha, né? O que é tralha e como nós podemos nos livrar dela. Então, a gente no dia a dia, a gente adquire muitos itens. E quando a gente já dá conta, quantas vezes a gente compra alguma coisa que já possuía? E a gente às vezes não se desfaz daquele pote, né? Que a gente vai precisar um dia, daquela roupa. Então a gente tem que ver o que é a tralha material e também o que é a tralha mental. E o que é a tralha mental? São aqueles hábitos, aquelas situações que não tem mais serventia nesse momento da nossa vida. Num determinado momento, aquilo foi até útil para a nossa caminhada, para a nossa evolução. Mas, num outro momento, não tem mais sentido nós nos apegarmos àquilo. Então, está na hora de nós passarmos adiante, jogarmos fora, para sobrar espaço para aquilo que é útil no nosso momento reencarnatório, né? E os laços que a gente tem, laço de afeto ou de apego, eu tenho que ver. Eu tenho que ver. E é interessante que no nosso nível evolutivo, gente, as coisas se misturam. Eu estou pensando assim, o que a gente está vivenciando, né? Um grande afeto pelos queridos que foram. Mas a gente acaba tendo apego a quê? A rotina. Aquele almoço de domingo, sabe? Aquela saidinha em que íamos juntos para um lanche, para alguma outra questão. Até a ida ao médico, a ida a um receituário, tudo isso fazia parte da nossa agenda. E aí, quando alguém parte, a agenda vai ter que ser mudada, né? É uma renovação. E aí vem aquilo, o que eu vou colocar no lugar disto? É nessa hora que a doutrina nos dá o repertório para a gente aprender a enxergar a vida além do nosso umbigo, gente. Além da nossa limitação. É a hora de nós sairmos do egoísmo, do egocentrismo, de nós trabalharmos essas questões em nós. Então, Emmanuel fala que se a desencarnação é renovação para quem vai, é vida nova para quem fica. Eu vou ter que reorganizar, reestruturar minha vida.
a questão da individualidade do espírito após a morte do corpo físico. E aí, os companheiros fizeram até uma coisa interessante, ó, que não sei se dá para ver bem, é o QR Code, né? A gente tem a nossa impressão digital espiritual, que é única. Então, nós somos únicos. E eu tenho que começar a pensar isso só a partir da desencarnação? Não. Eu tenho que pensar agora. Porque quantas vezes na nossa vida a gente segue modelos diferentes de Jesus e a gente se cobra para ser igual a B, C, D, E, Z, quando na verdade cada um de nós é uma individualidade. E o grande segredo está lá na questão 919A, desse autoconhecimento, é a gente descobrir o nosso funcionamento e, a partir daí, eu começar a colocar, não é? O que eu posso adquirir, quais são os fatores que eu tenho que trabalhar para cumprir a parte que me compete na obra da criação, nesta minha reencarnação. Porque muitas vezes eu fico muito de olho na missão do outro e eu descuido da minha própria missão, não é? Da minha própria tarefa. A outra questão que a gente viu é o do comportamento. Como é que eu vou me comportar no velório? E isso é alguma coisa que parece esquisito, mas a gente está sendo muito convidado a isso. E a gente sabe que pela rede social, né? A gente muitas vezes coloca aquela mãozinha, né? A mãozinha, a luzinha, tô orando, tô vibrando. Isso vale sim, gente. A gente sabe que há situações, principalmente os companheiros que desencarnam vitimados pela Covid, né? Em que o velório é limitado. E houve até um momento em que as minhas tias desencarnaram, em que mesmo não sendo pela Covid, mas o próprio cemitério, né? Ele limitava o número de pessoas para não haver aglomeração, tudo isso, né? Mas é assim, gente. Sempre que for possível a gente ir, é importante. É importante porque a gente é um ponto de apoio. Então, uma leitura do Evangelho, que não seja em voz alta, ou de um livro edificante, né? Mas no nosso cantinho, um momento de oração, porque nem sempre a família vai nos convidar ou vai aceitar a oração, né? Muitas vezes é de outro credo religioso, tem uma outra ideia. Mas a nossa postura de silêncio, de respeito, de apoio é importantíssima. Porque muitas vezes é naquela hora do velório que o espírito vai ser retirado do corpo. E é necessário, é importante a palavra de estímulo. Querido, a vida continua, Deus é Pai. Você tem amigos espirituais. Se o companheiro é de alguma outra confissão religiosa, você tem a sua igreja, você tem o seu templo, porque com certeza, naquele momento, se o espírito não é alertado, se ele não vive as questões da vida espiritual, ele já vai ter um norte, ele já vai ter uma referência para dessa continuidade. E isso é consolador. E para a família também, não é? A gente, mas por que foi? A ideia de Deus, né? Está nos desígnios divinos. Deus é bom. Você vai ficar bem. Palavras de esperança, de consolação, são importantíssimos, né? Não é hora de conversa vazia, não é hora de contar anedota, né? Não é hora de crítica. Ah, mas morreu, virou santo. Não, mas aquilo que a criatura fez, ela vai dar conta. É ela, com a própria lei, com a própria consciência. Não nos cabe o papel de juízes da conduta alheia, não é? Não vai acrescentar nada. E aí, porque a doutrina espírita ela encara de uma forma diferenciada. E aí a gente vê, né, que quem vive bem, morre bem. Então, gente, a forma como a gente lida com as nossas tarefas materiais vai interferir na partida da vida espiritual. Como eu lido com as minhas necessidades materiais, né? Como eu lido do trabalho? Será que eu sou aquela pessoa que está sempre deixando para depois?
Ah, amanhã eu faço, depois eu faço, quando eu tiver tempo, quando eu me aposentar, quando isso, quando aquilo. Eu vou postergando. E essa forma de postergar é uma forma da gente desaproveitar do tempo, que é o nosso grande talismã divino, né? Está lá no livro Jesus no Lar, de Ney Lúcio, é a grande oportunidade que temos. O tempo nós temos. Utilizamos um corpo e temos o tempo, que é nosso. Como é que eu estou trabalhando o meu tempo? Como é que eu procuro resolver aquilo que precisa ser resolvido sem adiamentos? E eu estou passando para todo mundo, gente, a beleza que foi da minha tia, sabe? De deixar tudo organizado. Como foi fácil para a família, como a gente não teve a preocupação pela desorganização, procurar o que está onde, nada disso. Então a gente pode começar a trabalhar assim, né? O que Jesus falou? A cada dia basta o seu mal, basta a sua tarefa. Então, no dia de hoje, quais são as tarefas que eu tenho? E também eu ter o cuidado de não colocar mais tarefas do que aquelas que eu tenho realmente. Porque às vezes a coisa fica difícil porque eu não tenho uma programação. Então eu quero fazer tudo num dia só. E aí eu não vou dar conta daquilo, vou ficar angustiada, vou ficar cansada. E aí amanhã eu não faço nem o que eu tinha que fazer, entendeu? A gente tem que começar a organizar a nossa mente, a nossa vida. Para nesse momento de partida, a gente está bem. Porque aí eu vou lidar bem também. Eu vou saber, e a gente tem o exemplo do irmão Jacó na obra Voltei. O quanto o conhecimento da doutrina ajudou a gente. Ah, passou por alguma perturbação, dificuldade, passou. Mas o conhecimento da doutrina ajudou muito para ele reconhecer o que estava acontecendo com ele naquela hora. O que estava acontecendo com ele? Na nossa obra belíssima, né, no Obreiro da Vida Eterna, de André Luiz, a gente tem a questão da nossa aura celeste, né, no momento que ela estava partindo, o quanto o conhecimento da doutrina, a amizade com o doutor Bezerra de Menezes. E aí a gente fala assim, eu não tenho. Temos amizade com os bons espíritos, sim, queridos. Através do trabalho, a gente está criando amigos novos. Os patronos das tarefas que nós participamos são nossos bons e queridos amigos. Nosso anjo guardião ou protetor espírito, esse guia espiritual, é um amigo. Então, essas amizades que a gente vai tendo como? No nosso dia a dia. É naquele dia, não conta para ninguém não, em que a gente está com preguiça. E que a gente pede assim, meu amigo espiritual, eu sei que eu tenho a tarefa para fazer, mas estou com preguiça, me ajuda. E é essa intimidade, é esse relacionamento que no momento da desencarnação, a gente pode falar assim, meu amigo espiritual, olha, eu sei que eu estou indo, mas está me dando um medinho, me ajuda. Me ajuda a perseverar na prece. Me ajuda a perseverar, né? nessa visão, nessa antevisão, nessa certeza. Me ajuda a lembrar do que eu estudei. Me ajuda a pensar numa imagem de beleza. Me ajuda a cantar uma bela canção que me fale de renovação, que me fale de vida, que me fale de amor. Me ajuda, amigo espiritual. Então é essa intimidade que vai nos ajudar. Me ajuda a lembrar da casa espírita, das maravilhosas tarefas de socorro que eu participei ou que fui socorrido e que me dá certeza dessa continuidade da vida, me dá certeza dessa solidariedade, dessa fraternidade. Então, são esses pensamentos que, na hora da desencarnação, irão nos ajudar. Essa certeza de que nós vamos encontrar os nossos amores. E que a gente, amores até que a gente nem sabe que são amores. A nossa família espiritual. E, na verdade, queridos, como espíritas, como cristão, como amigos de Jesus, a gente está aprendendo, mesmo imperfeitos, a estabelecer
relações de simpatias com o bem, com o belo, com o verdadeiro, com o justo. A gente está aprendendo a fazer isso. A casa espírita é esse abençoado remanso em que a gente está tendo essa pausa da inquietação do mal que existe em nós para chegarmos até termos a noção, a intimidade, vamos dizer assim, a naturalidade do bem. E aí, ou desencarnando muito cedo, ou custando a desencarnar, porque Deus ainda não levou, ou desencarnando sozinho, ou desencarnando, vamos dizer assim, coletivamente, na desencarnação coletiva, naufrágio, acidente, tudo isso, a gente vai ter a certeza de que está voltando para casa. E que o nosso regressar, essa separação da alma e do corpo, né? A gente poderá facilitar através dos desapegos. Desapegos materiais, desapegos morais, né? E que cada um de nós vai levar a vida que leva. Então, na verdade, queridos, nós não falamos de morte, estamos falando de vida. Essa vida que Jesus nos prometeu. Eu vim para que em mim tenhas vida e vida em abundância. Esse movimento de espiritualização que cada um de nós já vai tendo, mesmo estando encarnado. Baltazar, um dos diretores espirituais do Centro Espírita Leon Denis, ele nos diz que a doutrina espírita, o conhecimento e a prática da doutrina espírita faz com que, mesmo estando encarnados, nós possamos viver por antecipação a vida espiritual. Então, isto há de nos dar muita paz. Isto há de nos dar segurança. Isto vai nos dar a certeza desse grande amor, esse grande amor de Deus, que vai envolvendo a todos nós e que jamais nos desamparará. Maria Dolores, na poesia Morte e Vida, através da psicografia querida de Francisco Cândido Xavier, ela nos diz assim: depois da morte é que vemos, quando a luz se nos revela, quanta sombra e bagatela guardamos no coração. Quantos lamentos inúteis complicavam-nos a vida. Quanta palavra perdida. Quanto tempo gasto em vão. Tanto tempo desprezado nos enganos de momento que o espírito desatento no próprio tempo desfaz. Quanta contenda improfícua. Quanto disfarce no rosto, que se transforma em desgosto, furtando a alegria e a paz. Alma querida, não creias, seja a morte o fim de tudo. O tempo, esse sábio mudo, concede-nos voz e vez, acompanha-nos o passo, segue segundo a segundo, e nos conhece no mundo tudo aquilo que se fez. Ama, esclarece, abençoa, sofre e luta, mas não temas. Ninguém vive sem problemas, onde estiver e onde for. Vida é lavoura perfeita. Morte é o braço que a preserva, que só replanta ou conserva o que se fez por amor. Queridos amigos, querida família, que todos nós possamos nos aplicar nesse plantio do amor. Esse amor a nós próprios, como filhos de Deus, filhos amados e cuidados de Deus, como pertencentes ao rebanho de Jesus, que falou: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Esse amor no nosso círculo familiar, no nosso círculo profissional, no nosso círculo da casa espírita, no nosso círculo social, neste nosso planeta, que é essa casa querida que Deus nos deu para habitar, para crescer
para servir, para amar. Que o Senhor Jesus nos abrace, nos abençoe, nos oriente agora e sempre. Muita paz, amigos, muita paz.